domingo de sol, céu azul, de tanta alegria no ar. Aquilo perfume de felicidade, a caminho dele pra cantar. Espero estar com você, um dia lindo assim, poder te dar um abraço gostoso e acarinhar com amor gostoso, sair com você andar por aí, por aí, por aí. A cantarolar no meu coração diz que se amarra no ser. E viva sonhar com seu coração, dizendo que vive comer. Todo mundo. Espero estar com você, um dia lindo assim, poder te dar um abraço gostoso e acarinhar com amor gostoso, sair com você andar por aí, por aí, por aí. Cantarolar no meu coração diz que se amarra no ser, que viva sonhar com seu coração, dizendo que vive prover. Espero estar com você, um dia lindo assim, pra poder te dar um abraço gostoso e acarinhar amor gostoso, sair com você andar por aí, por aí, por aí. Bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso encontro semanal na Escola de Moral Cristã. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos reunidos em uma manhã abençoada de domingo, no encontro da evangelização, a Escola de Moral Cristã, que tanto benefício tem trazido a todos nós, no verdadeiro aprendizado cristão, norteando os nossos passos, orientando a nossa vida para maiores acertos, para o vencimento das nossas próprias limitações, deixando assim o homem novo, renovado, que precisa estar presente em nós, no nosso dia a dia. Abençoai o esforço de cada um, abençoai, Senhor, aos irmãos nossos que estão passando por dificuldades maiores, para que o desânimo não bata à porta de ninguém, que vençamos estas dificuldades e sigamos em frente, junto às pegadas do nosso Mestre Jesus. Abençoai as tarefas cristãs, que tanto bem faz a todos nós, nos aproximando do nosso próximo, o semelhante, que espera de nossas mãos uma dádiva, que espera do nosso coração uma dádiva do sentimento de amor, de carinho, de respeito. Assim,
Nós iniciamos os estudos desta manhã agradecidos. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Brínio Florencio. Bom dia a todos! Hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e tem 12 motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, estas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Então esse trecho do Evangelho vem nos esclarecer que todas as dificuldades, todos os sofrimentos que nós passamos nos dias de hoje, eles são frutos de erros que nós mesmos cometemos no passado. Mas muito importante é a maneira com que nós vamos enfrentar essas dificuldades. Se nós relermos aqui o primeiro parágrafo, nós vamos encontrar uma palavra que é a chave para a gente conseguir passar por essas dificuldades, por esses sofrimentos de maneira mais digna, conseguindo aproveitar o que a situação tem para nos ensinar. Sabem que palavra é essa? Resignação. Ter resignação significa saber aceitar esses sofrimentos, essas dificuldades, sem revolta. Claro que a gente deve fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para melhorar a situação, para nos colocarmos em uma posição um pouco melhor. Mas a gente precisa também aprender a nos conformar com o que não pode ser mudado. Quem nunca ouviu aquela frase: não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus? Então essa frase é uma grande verdade, porque Deus, que nunca nos abandona, Ele conhece os nossos pontos fortes, as nossas fraquezas, e Ele sempre nos dá o que é de melhor para nós. E muitas vezes o que a gente pensa que é sofrimento, que é dificuldade, é uma coisa que está acontecendo para nos livrar de coisas talvez piores, situações ainda mais difíceis. E para ilustrar e completar essa lição do Evangelho, nós vamos novamente contar uma história do livro Pai Nosso. É uma história que Meimei nos conta, e a de hoje se chama O Pequeno Aborrecimento. Aqui Meimei conta a história de um moço que era muito educado. Ele era um exemplo de educação e muitas vezes ele saía até prejudicado para não desagradar os outros. E um dia ele estava saindo de casa, já
talvez atrasado, com pressa. E um vizinho, um senhor já de mais idade, chamou ele para conversar. E ele precisava pegar o ônibus. E esse senhor não parava de conversar com ele. Olha só. Tá até olhando no relógio. E o senhor contava uma história, contava um caso, e ele começou a ficar preocupado em perder o ônibus. E ele, já demonstrando impaciência, olhava no relógio de novo, e chegou um ponto que ele ouviu tudo que esse senhor tinha a dizer só por educação, porque ele já não estava conseguindo prestar atenção em mais nada, só pensava no ônibus. E muito interessante que Meimei destaca aqui que ele realmente era muito educado, porque eu mesmo me coloquei no lugar dele, né, nessa situação, e eu tenho quase certeza que eu iria dizer para esse senhor: olha, o senhor me dá licença, mas eu preciso pegar um ônibus, senão eu vou me atrasar. Mas ele não fez isso. Ele, com muita delicadeza, com muita educação, ouviu tudo que o senhor tinha a dizer e adivinha o que aconteceu? Ele acabou perdendo o ônibus. O ônibus foi embora sem ele. E ele ficou aborrecido, né? Olha o nome da história: o pequeno aborrecimento. E aí ele ficou contrariado, porque era longe onde ele precisava ir e agora não tinha mais o meio de transporte. Mas sabe o que aconteceu? Daí a pouco chegou a notícia que o ônibus tinha se envolvido em um grave acidente. Então imagina o que teria acontecido se ele tivesse entrado no ônibus. Não foi muito agradável ouvir toda aquela história que o senhorzinho estava contando para ele, porque na verdade ele estava pensando no ônibus, mas ele soube ter aqui nesse momento a paciência, soube ter a resignação, ele soube ter o respeito, né, com os mais velhos, ouviu tudo que ele tinha a dizer e ainda saiu prejudicado, entre aspas, né, porque ele perdeu o ônibus. Mas se ele tivesse entrado no ônibus, talvez ele poderia ir até para o hospital. A gente não sabe, né, o que poderia ter acontecido nesse acidente. Então, dando a atenção que o vizinho requisitou dele naquele momento, ele se livrou de um acidente que talvez poderia tomar dele muito mais tempo do que fazer esse trajeto a pé. Então, fica aqui para a gente, né, o ensinamento de que tudo que a gente passa, todas as dificuldades, às vezes uma situação que nos contraria, é para o nosso aprendizado e é para o nosso crescimento. A gente deseja um bom domingo a todos, uma ótima semana que está começando e até mais.